Ok, queridos, sejam bem-vindos, graça e paz. É uma satisfação estar com vocês novamente. Alguns já são familiares, né? Outros eu estou conhecendo agora, né? E quem de vocês ainda não me conhecia? Fico feliz. Então, gente, eu quero aproveitar hoje o tempo que nós tivermos disponível e falar um pouquinho com vocês a respeito de um tema que eu acho fenomenal. Eu, particularmente, acho fenomenal. Por quê? Foi exatamente o meu projeto didático, onde eu desenvolvi com uma turma, uma das nossas turmas, isso foi no ano de 2014 para 2015, um projeto didático onde nós ministramos análise de salmos durante um semestre. E eu fiz desse projeto, o meu projeto de final de curso, de dissertação, porque ele deu muito certo com a turma. Então eu vou tentar hoje, não sou Jesus, mas eu tenho Jesus, né? Então vamos tentar fazer um milagre hoje. Vamos tentar fazer com que esse projeto de 6 meses eu consiga passar para vocês, pelo menos os pontos focais, os pontos principais, eu consiga passar para vocês nesse nosso intensivo. Claro que não vamos ter como ficar analisando salmos aqui, seria muito bom, né? Seria ótimo. E vocês iam ver como é proveitoso, como é edificante, como é gostoso a gente se deter no livro de Salmos. Mas eu vou tentar passar para vocês pelo menos alguns significados, algumas palavras que são comuns no livro de Salmos e são comuns a essa linguagem do cancioneiro de adoração judaica, que na verdade é o livro de adoração, é o livro de cânticos, né, do povo judeu. Nós vamos ver como ele foi montado, como ele foi organizado. Vamos ver alguns termos que às vezes causam uma certa confusão quando a gente os vê em nossas Bíblias. E isso vai ajudá-los a facilitar muito a compreensão dos Salmos. Há um aspecto muito interessante que eu quero abordar com vocês, que é a principal característica da poesia hebraica. A poesia hebraica não funciona como a nossa poesia, com rima, com uma métrica voltada à música. Ela não tem nada a ver. A rima não existe. E o ritmo, para a poesia hebraica, é um ritmo de ideias. A ideia da poesia hebraica é ensinar, é traduzir algo da vida. Então nós vamos ver algumas coisas que são interessantes. E essa questão do paralelismo, que é a principal característica que nós vamos ver adiante, vai ser o que vai ajudá-los a compreender a maioria dos salmos. Poder entender, isso aqui foi aquilo que a gente viu lá no curso, no intensivo, essa história do paralelismo. Claro que não temos como nos aprofundar, mas pelo menos aqueles que tiverem interesse poderão, obviamente, depois pesquisar. Poderão se aprofundar. De qualquer forma, gente, eu estou pensando paralelamente ao material que nós vamos passar para vocês, que é a apostila, de onde vocês vão poder fazer, ela é uma apostila simples, resumida, de onde vocês vão poder tirar os dados para a sua atividade final, e um bônus falando exatamente sobre a questão da interpretação dos salmos. Quero ver se eu consigo preparar algo sucinto, mas que vos ajude nessa tarefa. Por quê, gente? Salmos nós usamos todo culto, é ou não é? Frequentemente, para orarmos, a gente usa salmos. Para abrir um momento litúrgico, a gente usa salmos. E às vezes não temos coragem de pregar sobre os salmos, sendo que eles têm um conteúdo riquíssimo. Lições fenomenais que podem trazer luz a muitas coisas acerca da cultura, acerca da história do povo hebreu. Gente, os salmos estão recheados de história, estão recheados de momentos que retratam a vida e a história do povo hebreu.
Então, quero que vocês se sintam muito à vontade. Como o nosso tempo é curto, não sei se ao final a gente precisar de tirar algumas dúvidas e não der tempo, eu vou ficar à disposição. O pessoal tem o meu contato, o pessoal do Intencionais, o meu WhatsApp está lá no grupo. Então vocês têm toda a liberdade, gente, me mandar e-mail. No material tem os meus contatos, tem o e-mail, tem o telefone. E eu vou ter o maior prazer em estar discutindo com vocês e em estar esclarecendo o que for possível. Amém? Podemos contratar assim? Vamos prosseguir então? Vamos lá. Então a nossa tarefa de hoje é exatamente mostrar o que são esses tão espetaculares textos, os Salmos. Gente, os Salmos, eles são capazes, eles têm uma característica, um poder de desmoronar qualquer ideia formatada, aquelas ideias pré-concebidas e algumas até preconceituosas, de uma religiosidade pesada, ou até sobre-humana. Então, quando a gente olha para os Salmos, a gente vê que eles retratam grandes vitórias, eles retratam momentos de glória, e a gente vê que alguns desses heróis, eu vou usar, por exemplo, um momento do rei Davi, que é considerado um dos heróis da Bíblia, não é isso? Não há aquele momento em que Davi se despe totalmente, ele se desnuda diante de Deus, e ele diz: ó Pai, eu estou cercado. Eu vou usar uma palavra forte, mas é uma expressão que ele usa: cercado por cães, ávidos por me devorar. Veja, é uma expressão do coração. É algo que demonstra clareza de sentimentos. Então, essa característica existe nas histórias dos Salmos. Os heróis dos Salmos se despem e eles acabam exprimindo seus sentimentos de uma forma muito real e verdadeira. Aliás, não existe nada fictício nos Salmos. Os Salmos são histórias absolutamente, são canções, são poemas absolutamente verídicos, verdadeiros, que retratam a mescla da emoção, do sentimentalismo e da história, e das experiências dos seus autores ou daqueles que eles estão retratando, os personagens que eles estão retratando. Então, é possível, gente, claro que é possível nós, esses seres humanos mortais comuns, nos identificarmos com os autores, com os heróis, com os personagens descritos no livro de Salmos. Então, amados, vocês que estão vendo, nesta rica e magnífica coleção de cânticos de louvor, escritos por vários autores, nós vamos ver alguns deles, inclusive na aula de hoje, em épocas diferentes, lembrando, gente, que o livro de Salmos foi um livro composto praticamente por um período de 1 milênio. Pensem, 1000 anos para compor esses cânticos, e alguns são apócrifos, não foram considerados canônicos para fazerem parte do Sefer Tehillim ou do Tehillim, porque são considerados apócrifos. Como exemplo, eu deixo no finalzinho dessa apresentação, para vocês terem apenas como curiosidade, e vocês podem depois pesquisar e consultar, o Salmo 151, que é um salmo que retrata o embate de Davi e Golias. É uma história verídica, ele poderia ter sido considerado, mas não foi. Ela é considerado um salmo apócrifo. Tá? Mas é uma história que a gente conhece, bíblica e verídica. Temos contato, então, no livro de Salmos com a mais pura expressão daquilo que há de mais íntimo do ser humano. Nesse projeto que eu comentei com vocês, uma das atividades obrigatórias era cada aluno criar um salmo. Aí a primeira preocupação era assim: pastor, mas eu não entendo nada de poesia, como é que eu... Gente, essa é a ideia. É você não entender nada de poesia, mas você saber montar um texto que tenha a similaridade mais próxima possível com a poesia hebraica.
Então o que você tem que pensar é assim: qual é a ideia principal que eu tenho? É esta. Então comece a trabalhar numa organização dessa ideia, mas que essa ideia não seja fictícia, seja algo que saia do coração. Gente, deu trabalho. Deu trabalho. Ah, não consigo. Outro, consigo. O que eu faço? Eu sei que ao final do semestre, gente, todos, inclusive houve momentos de choro na sala de aula, de emoção, quando cada um foi declamar o seu salmo. E aí a gente vê que a preocupação não era criar uma poesia bonita para se fazer uma música, não. A ideia era criar um texto que expressasse um sentimento, emoções, e que fosse mantido ao longo do texto esse pensamento. Foi magnífico, gente. Eu particularmente achei assim uma das melhores experiências. Claro que são todos apócrifos, não tem como fazer parte do cânon, mas foram inspirados por Deus porque saíram do coração de servos do Senhor. Então, isso para mim foi uma experiência, dentro desse projeto, foi uma das experiências assim que eu achei que foi mais prazerosa. Ok, queridos? Mas vamos seguir em frente. Salmos, então, é uma palavra de origem grega que significa psalmoi, a origem da palavra salmos, psalmoi, que significava, e eu acredito que ainda significa, tem esse sentido, de canção acompanhada por harpa, embora hoje as harpas tenham sido transformadas em violões bonitos, em guitarras, em contrabaixos, teclados, baterias, mas o sentido, o toque no coração de Deus permanece o mesmo, é ou não é? Mudam os instrumentos, mas os sentimentos não. Salmos, então, é uma palavra que no hebraico significa sefer, que é livro, e na verdade Terrilim, então é o livro de louvores, é esse nome, ou apenas Terrilim, que é louvores. E resumindo, Tilim são os hinos, e este livro, este compilado, este aparato todo de textos em forma de música, em forma de poesia e hebraica, é conhecido então como saltério, nas traduções mais modernas. E essa palavra saltério, ela vem de psalterium, que foi muito usada na Septuaginta, na versão dos 70 eruditos, e depois ela foi adotada também na Vulgata Latina de Jerônimo. Então não são termos desconectados, são termos que chegam aos nossos dias, nas nossas versões bíblicas, porque ele chegou até nós desses antigos escritos, dessas antigas traduções, dessa forma. E não existe nada de errado nisto. Esta é a palavra. Se você diz assim, vamos abrir um texto do Saltério, é o livro de Cânticos dos Hebreus que está na nossa Bíblia. Faz parte do Primeiro Testamento. Então não há nada de errado nisso. Mas, comumente, a gente usa sempre a palavra Salmos. Vamos abrir o livro de Salmos, vamos abrir Salmos. E é dessa forma que a gente tem adotado. Eu acho que aqui um parênteses é importante fazer. Quando nós falamos em louvor ou louvores, geralmente todo mundo hoje associa a palavra louvores a cânticos, é ou não é? É o louvor, é o canto, é o momento da música, mas nós precisamos entender a conotação desta palavra louvores. Louvores ou louvor é uma palavra que denota absoluto engrandecer, exaltar, glorificar, honrar, dignificar. Estou usando várias palavras sinônimas e correlatas para remeter à ideia de engrandecimento do nosso grandioso Deus. Então, ele é o momento em que nós prestamos uma homenagem ao nosso Deus. E aí nós prestamos louvor. Então a música em si não é louvor, mas o conteúdo dela, sim. O conteúdo das músicas que nós usamos na nossa liturgia, no nosso culto,
Esse conteúdo tem que estar pleno, tem que estar cheio de palavras que realmente engrandeçam ao nosso Deus. Não é gostoso a gente cantar? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. E a congregação levanta a voz: santo. Até chega a me arrepiar. Melhor parar, né? Amém, gente? Então é desta forma que o conteúdo do nosso momento de música e de letras que engrandeçam ao Senhor é chamado de louvor. Ele é chamado de louvor porque ele tem que vir com esse conteúdo. Conteúdo que engrandeça o nosso Deus, e não um conteúdo antropocêntrico, ou seja, colocando o homem, mas e sim Deus no centro da nossa adoração. Amém, queridos? Então os salmos, prosseguindo, formam a mais antiga coleção de hinos do povo de Deus. É também o mais antigo livro de oração. Aliás, não é só um livro antigo, como atual até os nossos dias. Quantos de vocês aqui já tiveram o prazer e o privilégio de orar a partir dos salmos? Eu acho que não há um cristão, um crente que tenha lido, que leia os salmos, que em algum momento não tenha usado os salmos no momento de oração. Eu sempre brinco e digo que até para dormir eu uso os salmos. Eu durmo o Salmo 4. Ou durmo com ele ou com o conteúdo dele, não é? Não é assim que tem que ser a vida do crente? Deito e logo durmo, ou pego no sono, como algumas versões dizem. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Olha que maravilha. Está com problema de insônia? Lê salmos. Ah, mas qual salmo é o ideal, pastor, para quem está com insônia? O 119. Amém, gente? Com certeza, antes de você chegar no final dele, o sono virá. Mas estou brincando. Tá bom, gente? Compilados esses textos de forma muito ordenada, muito organizada por uma comissão eclesiástica, mas jamais fugindo à inspiração, jamais fugindo ao sopro do nosso Deus, ao sopro do Espírito Santo para organizar esses salmos. Então, gente, vamos falar um pouquinho dos salmos como livro e como parte da Bíblia. A exposição dos rolos do Antigo Testamento, de acordo com as normas da sinagoga, ou seja, como é que a sinagoga organizava os seus escritos sagrados. Então existiam 3 tipos de rolos. O primeiro era a lei, a Torá, a lei de Moisés. Eram os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, conhecido por nós como Pentateuco, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio eram os livros da Torá. Depois existiam os livros, ou rolo, que continha o conteúdo dos profetas, a partir de Josué. Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, de Isaías até os profetas menores, até Malaquias, que é o último dos profetas do Antigo Testamento, embora eu ache que nós podemos considerar também João Batista como um desses profetas precursores do advento do Messias. Mas Malaquias é considerado o último dos profetas do Antigo Testamento antes do período interbíblico, que é aquele período em que Deus se cala. E vocês sabem que a história de Malaquias leva a isso. Depois da grande reforma realizada por Neemias na cidade, o seu governo, houve um tempo de bênção para o povo,
Mas, imediatamente, anos após, o povo se perverteu, o povo se perdeu, o sacerdócio se perdeu. E Deus, eu brinco às vezes e digo, diz que paciência até a de Deus tem limite. E por enquanto Deus tem tido paciência, A palavra de Deus diz que Ele é longânimo, Não é isso que Pedro declara? Não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento e à salvação em Cristo Jesus. Mas vai chegar um momento que esse longo ânimo de Deus, essa paciência estendida, vai chegar ao fim. E com o povo de Israel chegou ao fim. Houve um momento que o Senhor diz, não, agora chega, agora vocês vão entrar em período probatório. E eles estão nesse período desde a época de Malaquias, porque é ali onde Deus declara que deu carta de repúdio a Israel. Então hoje nós podemos dizer que Deus está divorciado da sua nação Israel. Porém, não vamos confundir isto com rejeição, ou com a substituição da igreja por Israel. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 11, a primeira pergunta que é feita ali pelo apóstolo Paulo é: acaso rejeitou Deus o seu povo? Referindo-se a Israel. E Paulo imediatamente responde: de forma nenhuma. Então nós temos que entender que Israel é um assunto com Deus. Mas e nós? Nós temos uma responsabilidade. Permanecermos em oração, tanto por eles quanto por nós. Permanecermos em oração pelas nações do mundo. Permanecermos em oração para que um dia Deus resgate o seu povo. E permanecermos em oração para que a igreja seja achada digna de um dia entrar nos portões celestiais, cantando cânticos como os salmos. Cânticos de vitória, de regozijo, de exaltação ao nosso Deus. Amém, queridos? Prosseguindo, o próximo livro, então, é o próprio Saltério, é o próprio livro de Salmos, o Terrilim, o Sefer Terrilim, que não apenas contém os 150 salmos considerados como canônicos, tanto pela tradição judaica quanto pela tradição cristã, protestante, mas também contém os demais livros, todos os outros livros do Antigo Testamento, que não foram relacionados acima, que são conhecidos como os escritos. Então, há 3 tipos de livros que compõem o conteúdo sagrado, de literatura sagrada do Antigo Testamento, que compõe o Tanakh, que nós já vamos ver imediatamente a seguir. Vou mostrar para vocês como ele é composto. Mas basicamente era assim que eles eram dispostos na sinagoga. Então, podemos considerar os Salmos como um livro da Bíblia, ou seja, todos os 150 Salmos como um livro. Podemos considerar o livro de Salmos como uma parte integrante, da Bíblia judaica, ou seja, uma parte integrante do Tanakh, ou seja, os 150, e os livros de Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e o livro de Crônicas, fazem parte desse composto. E também podemos considerar os Salmos simplesmente como salmos, como a coleção mais antiga de hinos do povo de Deus. Ok, queridos? Vamos conhecer então como surgiu essa história, como foi montado então o Tanakh hebraico. Irmã, Deus te abençoe. Como foi montado o Tanakh hebraico? Então, Tanakh ou Tanakh é um acrônimo, na verdade. É uma palavra formada por algumas sílabas que fazem parte dos livros ao que essas sílabas se referem. Então, na verdade, são praticamente as iniciais das palavras que compõem dos 3 livros, dos 3 grandes compostos da Bíblia hebraica. Tá? Naquela época, gente, o termo mais usado não era Tanakh. Ele era usado o termo Mikra, que simplesmente significava leitura. Vamos ver o composto dele? Basicamente é o mesmo conteúdo que nós temos no nosso
Primeiro Testamento, apenas com a diferença de que a divisão, eles são divididos de forma diferente da nossa. Então a tradição judaica, ela faz um composto, ela compõe a sua Bíblia, vamos chamar de Bíblia hebraica, ou seja, do Tanakh, com apenas 24 livros. E nós temos quantos no Antigo Testamento? 39, exatamente. Então vejam a diferença. Aí já mostra que há uma diferença na divisão. Mas a composição é a mesma, gente. O conteúdo é o mesmo. Então, essas palavras, elas significam basicamente, Tanakh, significa a Torá, é usada sílabas da Torá, que é exatamente o livro mais importante do judaísmo, o livro mais importante do povo judeu, porque é o conteúdo da lei. E o povo judeu não se afasta da lei. Eles não deixam a lei de lado. Ela é fundamental. Desde o Pacto Sinaítico, a lei faz parte do dia a dia, faz parte do viver, faz parte do culto, faz parte, enfim, é base do povo judeu. Mas então eles honraram a lei todo esse tempo? Pior é que não. Essa é foi a grande questão. Então, muitos dos preceitos da lei foram desonrados. Houve desobediência. Mas o grande problema, talvez o maior problema do povo judeu tenha sido mais desobediência e rejeição no futuro do que propriamente o tempo em que eles pecavam, se arrependiam, clamavam e Deus intervia com a sua infinita bondade e misericórdia. Então isso sempre funcionou. Aí hoje, Ricardo, o que você acha? Gente, eu acho que Deus continua cuidando do seu povo. Embora Ele mantenha o tempo de provação deles, o tempo de disciplina. Mas eu imagino que aquilo que Deus tem preparado para o seu povo, inclusive muito do que Deus tem preparado para o seu povo, está descrito nos Salmos. Há salmos que são proféticos, há salmos que são messiânicos. Então eles também traduzem parte da profecia bíblica, e ela é verdadeira. Então nós temos que entender que o nosso Deus ainda tem planos e Ele vai cumpri-los. Então, de alguma forma, Deus zela pelo seu povo. Deus zela pelo seu povo Israel, tanto quanto zela pelo seu povo, noiva do seu Filho Jesus, que é Deus, que é Ele mesmo. Então, mesmo zelo, gente. Só que hoje nós temos o privilégio de vivermos numa época graciosa. E às vezes nós abusamos do privilégio que nós temos. Às vezes nós abusamos dessa graça, banalizando-a, e ela não foi barata. Ela não foi barata. Então, às vezes a igreja, no seu comodismo, no seu jeitão meio despretensioso, no seu viver um tanto ou quanto desconectado de certos preceitos de obediência, ela acha que ela tem esse privilégio de poder chamar pai, paizinho, e que Deus vai levar tudo no esportivo. Mas você leva na esportiva o que os teus filhos fazem em casa? É uma pergunta boa para os pais, né? Você tolera tudo que os teus filhos fazem em casa? Por que Deus agiria de forma diferente como pai? Então Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo pai, mas Ele também é Deus. Ele é amoroso, mas Ele também é disciplinador. Por quê? Porque é dessa forma que o Senhor nos ensina. É desta forma que Deus nos molda. Molda o nosso caráter, molda o nosso perfil. Esse perfil que nós temos aqui dentro, mas que deve ser visto pelo mundo lá fora como algo diferente do mundo. E não como uma cópia. Então esse apego, gente,
as questões legais, as questões da lei. Eu estou falando isso por causa das questões da lei. De nós acharmos que a nossa vida é desconectada. Ah, não, Cristo já cumpriu a lei. Não, mas nós continuamos em obediência a Deus. Pode ser que não sejam os mesmos preceitos da lei, leis cerimoniais, leis morais, mas nós continuamos afirmando e no nosso coração nos prostrando diante do único e verdadeiro Deus. Somente a Ele adorarás, somente diante dEle te prostrarás e não diante de outros. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, fazendo uma correlação com toda a tua alma, com todo o teu ser, com todo o entendimento. E depois, um mandamento igual ao primeiro. E o teu próximo, você vai ter que amar como a ti mesmo. E aí continua, né? Não vou falar todos os preceitos da lei, mas acho que tem aqueles que são importantes, que o Senhor deixou claro que devem ser observados, mas não como regra, e sim como modo de vida. Não como uma regra, ah não, eu obedeço o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo mandamento. O quarto eu vou deixar de lado, o quinto eu vou deixar de lado. Não é assim que a gente age em conformidade com o perfil de Cristo em nossa vida. É dessa forma que nós temos que conduzir a nossa vida. Refletirmos no nosso caráter, refletirmos através das nossas atitudes e das nossas palavras, refletirmos o caráter de Cristo. Por isso o texto fala que nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Por quê? Para que o nosso pensamento, a partir do momento que estiver cativo ao nosso Senhor, ele não corre o risco de ser pervertido. Ele não corre o risco de ser adulterado, transformado. Ele não corre o risco de ser corroído. E aí, nós estamos cumprindo a lei. Perceberam isso, gente? Em Cristo Jesus, nós acabamos cumprindo a lei. A nossa lei é Cristo. Ora, se eu ajo em conformidade com Cristo, eu não vou tropeçar em nenhum ponto. Então é nesse sentido que eu vejo a aplicabilidade deste assunto tão importante para os judeus, que às vezes é relegado a um segundo ou até terceiro plano pela cristandade. E na realidade, se nós somos plenos de Deus, nós cumprimos a lei de Cristo. E cumprindo a lei de Cristo, nós cumprimos toda a lei. Amém, amados? Bom, mas vamos seguir. Esse não é nosso assunto para hoje. O assunto para hoje é Salmos. Mas vocês vão descobrir que os Salmos estão totalmente inseridos dentro desse aspecto, dentro desse bojo da questão da lei. O próximo livro, então, já vimos a Torá. O próximo livro que faz parte do Tanakh é o Neviim, que é o livro dos profetas. Então ele é composto por 8 livros. Nós vimos os primeiros 5, agora nós temos 8 livros, já temos 13 livros. E o próximo livro é aquele que é conhecido então como Escritos. E os Escritos, que é o Ketuvim, é exatamente o livro que contém o Psalmoi, o Terrilim. O Sefer Terrilim está contido dentro do Ketuvim, que é o livro dos Escritos, que é um composto de 11 livros. Com os 13 anteriores, nós temos aí a composição do Tanakh hebraico em 24 livros, né? Ok, queridos? Podemos seguir em frente? Um salmo aí para descontrair. Quem gostaria de ler? Apenas para a gente, ao longo da nossa aula, podermos ler alguns salmos, lermos alguns trechos do livro de Salmos. É gostoso a gente ver como o Senhor trata. Aqui nesse salmo, nesse versículo 2, a gente vê um paralelismo muito claro. Há um aspecto, uma característica chamada de completamento, de completude. Quem achou? Pode ler bem alto.
Notou? Pelo contrário, ou antes de tudo, o seu prazer está na lei do Senhor. E depois ele dá um complemento. E na sua lei, ele dá uma enfatizada. Ele medita de dia e de noite. Amém, queridos? Vocês vão atentando para esses detalhes, que daqui a pouco, quando nós falarmos sobre a característica da poesia hebraica, vocês vão entender o que eu quis dizer com isso. Então, o Salmo, gente, ele na realidade pode ser chamado de um livro que vai além dos meros cânticos. Vai além de ser apenas considerado um livro de cânticos. Por quê? Esta coleção de hinos do povo de Deus, desde dos primórdios, desde que foi compilada, da época dos reis, da época do período pós-babilônico, ele inclui, entre vários elementos textuais, ele inclui elégias, que são pequenos poemas e algumas dedicações também ao luto. Ele contém orações pessoais, ele contém orações patrióticas, porque o povo de Deus fala muito da sua história. É importante vermos isso. Sião é uma palavra extremamente presente no livro de Salmos. Eu acho engraçado uma coisa. O pessoal do mundo muçulmano advoga para si que Jerusalém faz parte do seu contexto histórico como uma das cidades mais importantes do seu culto. É ou não é verdade isso? É isso que eles dizem. É a terceira cidade mais importante para o mundo islâmico. O mais engraçado é que, se você fizer uma leitura do Corão, você não vai encontrar Jerusalém escrita lá nenhuma vez. Por quê? Por que então hoje ela é a terceira cidade mais importante? Esse é um detalhe. Aí eu pergunto, entre o Primeiro Testamento, que a gente chama de Antigo, e um livro que retrata também um povo que tem muito a ver com Jerusalém ou Sião, eu pergunto, quem que mais fala de Sião? Quem mais fala de Jerusalém? Então é mais importante para quem? Para os judeus e para os cristãos. E vocês vão ver que no Salmo, Sião é um nome muito presente. Muito presente. Então, o povo judeu, ele é patriota nesse sentido. Tanto que vocês veem que uma das características, e nisso eu acho que esse é um dos grandes sinais, não só vamos dizer assim, da proximidade que nós estamos da volta do Senhor, mas também um dos aspectos importantes sobre o porquê e sobre a existência do nosso Deus. Percebam uma coisa. Qual foi o povo, um dos povos mais perseguidos na face da terra? Humilhado, rechaçado, quase dizimado, espalhado por todo o mundo. Mas notaram que eles não perderam a identidade? Não perderam a identidade. Então isto aqui é um senso de pertencimento a Deus, e há um senso de pertencimento a Sião, a cidade santa. Tanto, inclusive, quando o ancião de dias traz uma mensagem através do anjo para explicá-la a Daniel, ele diz, olha, determinadas semanas, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou falar, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua, note só a palavra, santa cidade. Repare que até a mensagem vinda dos céus, ela deixa claro isso. A relevância, a importância que Sião e o Monte Sião têm para o nosso Deus e para o convívio do nosso Deus com o seu povo e para a habitação do seu povo. Um parênteses. Petições, meditações, instruções, tributos, enfim, antífonas históricas são
retratadas nesse livro, que vai muito além do que é apenas um mero cântico. O que é uma antífona? Uma antífona, queridos, são versos que um determinado dirigente do coro, vocês já viram em alguns salmos, que diz ao mestre do canto. Já viram isso? Quando tem esse texto ao mestre do canto, significa que é uma letra que é para ser tratada e trabalhada pelo regente do coral. E vocês sabem que na época do Antigo Testamento, o louvor era permanente. Lembram disso? Era permanente, existiam turnos. Existiam os chefes de turnos, existiam os regentes de turnos, existiam os líderes, os levitas responsáveis pela ala das percussões, pela ala dos metais, pela ala das cordas, dos símbolos. Os metais eram os símbolos sonoros, símbolos altissonantes. Louvai a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Quer dizer, o louvor a Deus era como traduzir na terra aquilo que acontece na presença de Deus nos céus. Então todo mundo acha, o Davi foi um idealista para isso. Não, o Davi foi apenas inspirado. Pense, gente, 24 horas por dia de louvor. 3 turnos se revezando, o culto, a aproximação com Deus, a questão sacrificial que remeteria à ideia não somente didática como de compromisso, para o povo entender que um dia, como houve o pecado no Éden, um dia haveria um resgate de um cordeiro, de um sacrifício pleno que tiraria todo o pecado da humanidade, mas porém nem toda a humanidade quis se render a esse cordeiro. Foi fácil matar o cordeiro, difícil agora é parte da humanidade poder se alimentar dele. Não é isso que acontece? Mas o Senhor diz que quem não comer da carne dele e beber do seu sangue, não tem como. Mas então a canibal não tem nada a ver, é uma questão de apropriação do cordeiro, da parte do alimento daquele que nos outorgou e deu a vida, que precisa fazer parte da nossa estrutura espiritual. Nós temos que nos apropriar e vivermos plenamente e constantemente o sacrifício do Senhor Jesus. Então o cordeiro já foi imolado, mas nem toda a humanidade comeu parte dele. Vocês lembram que existia um tipo de sacrifício que o sacerdote e a sua família ali poderiam comer daquele sacrifício. O cordeiro foi imolado, foi assado. Há quem brinque até e diga, o churrasco foi feito, está pronto. Mas nem todo mundo quis provar do cordeiro. Aliás, uma grande parte da humanidade está até hoje rejeitando essa parte do cordeiro, que seria a parte salvífica, seria a parte que os levaria à salvação. Infelizmente. Mas então, gente, as antífonas são esses pequenos poemas, versos, que são remetidos ao dirigente do coro, e em determinados momentos era ele que dava, não vou dizer o tom, mas o tom no sentido de dizer a estrofe que deveria ser entoada. Então era ele não é bem uma espécie do solista, mas era aquele que dava aquela entrada. Vocês já viram quando às vezes a gente faz o louvor, e uma pessoa começa a dar o pontapé inicial naquele louvor, e depois todo mundo entra num uníssono. Era mais ou menos isso. Ok, queridos? Muito bem, vamos em frente. Agora vamos mostrar assim, como é que o livro de Salmos foi dividido. E aqui vocês vão ver que ele foi dividido de acordo com critérios, segundo o livro da lei, segundo a Torá. Então está assim, são 5 livros. Mas espera aí, como é que aconteceu essa história? Não foi escrito em 1000 anos, como é que ele foi organizado bonitinho dessa forma? Aí é que entra a grande sacada de quem organizou isso no futuro, que é uma controvérsia. Há
uma discussão em torno disso. Se foi Esdras, se foram os companheiros de Ezequias, enfim, há uma certa discussão. Eu, particularmente, depois do que eu já li, eu tenho um autor que eu gosto muito, eu recomendo para vocês, se um dia se interessarem em aprofundar os seus estudos em Salmos, Derek Kidner. Salmos, comentário sobre Salmos. São 2 livros dele, fazem parte de um apanhado, de um comentário mais amplo. Mas esses 2 livros estão nos comentários do Antigo Testamento. E eu gosto muito é um material que um dos que eu mais uso. E eu defendo a ideia de que, na minha ótica, no meu ponto de vista, foi Esdras quem organizou o livro de Salmos, o Sefer Tehillim, como nós conhecemos hoje. Então, foi dividido em 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao 41. A gente não sabe especificamente em que datas esses salmos foram escritos. Mas eles foram compilados tomando como base o quê? Aqui, o organizador dos salmos levou em conta que esse conteúdo do Salmo 1 ao 41 equivale ao livro de Gênesis, onde o ser humano, no seu estado original, a questão da felicidade e bênção, depois a queda do ser humano e a restauração que lhe é prometida. E todos esses livros, todos esses 5 livros separados, essas divisões separadas, ao final de cada um deles existe uma doxologia. A doxologia é um momento de louvor e engrandecimento, tá, gente? Doxa, glória, logia, logos, palavra, tratado. Então, uma palavra de glorificação. É uma palavra de louvor, de exaltação. Então, as doxologias eram muito presentes nas homenagens feitas aos heróis de guerra, às pessoas proeminentes, às pessoas importantes que eram homenageadas nas sociedades da época. Então, neste sentido, estas doxologias, elas são voltadas exclusivamente para a grandiosidade do nosso Deus. Então, isso é importante a gente saber. Todos os livros terminam com uma doxologia. Então, a doxologia desse primeiro livro está no Salmo 41, no versículo 13. Depois, o segundo livro vai do Salmo 42 ao 72, que equivale ao tempo do Êxodo. Israel em decadência, a questão do Salvador, a questão do Messias prometido e a questão da obra da redenção são retratadas nesse conjunto de salmos, nesse segundo livro. E a doxologia está exatamente no Salmo 72, nos versículos 19 e 20. O terceiro livro vai do Salmo 73 ao 89 e é o mesmo de equivalência a Levítico. Trata de santidade, trata de adoração, trata da presença do santuário. Ele tem mais uma característica, se não me falha a memória, ele trata dos aspectos congregacionais de Israel. Este composto do terceiro livro. E a doxologia está no Salmo 89, 52. Na realidade, gente, nesse conjunto do terceiro livro, do equivalente ao terceiro livro, a presença do santuário, ela está em quase todos eles. Acho que foi uma das regras que foi adotada pelo organizador para compor desta forma. O quarto livro vai do Salmo 90 ao Salmo 106, que equivale a números. A terra, a fraqueza humana e a providência de Deus. Este composto inicia no Salmo 90, que é aquele salmo famoso que é atribuído a Moisés, é um salmo da autoria de Moisés, onde ele está orando pela jornada deles no deserto. E a doxologia está no versículo 48 do Salmo 106. O momento de engrandecimento, de enaltecimento a Deus, está exatamente no Salmo 106, no versículo 48. O último livro deste composto é o que equivale a Deuteronômio. Aí vai retratar a lei. Aí nós temos, inclusive, o principal salmo
deste conjunto aqui, que é o Salmo 119, né? Salmo 119 é um salmo de louvor à lei, de louvor aos preceitos, aos mandamentos de Deus. E ele está exatamente dentro deste conjunto, do 107 ao 150. A lei reiterada, a palavra de Deus, os seus preceitos, os seus mandamentos, a importância dela, o valor dela, ao momento em que ele diz que as palavras são muito mais doces, inclusive, que o mel ao meu paladar. Eu acho tremendo isso. Acho isso tremendo. E a doxologia, a gente está lá no último salmo, o salmo do tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Inclusive faz parte de louvor, não sei se o Brian lembra desse louvor, né? Mas o Salmo 150 faz parte de um louvor da época dos anos, deixa eu ver se eu me lembro, 90. Acho que dos anos 90. Comunidade da Graça. Coisa filé, gente. Amém, gente? Vamos em frente? Vamos ver que horas temos aí. Temos tempo ainda. Vamos falar um pouquinho, gente. Eu inseri nesta apresentação, porque eu extraí alguns pontos de uma outra apresentação, principalmente das aulas do presencial, e falar um pouquinho do cenário histórico-religioso nacional. E aqui sim nós vamos ver agora a questão da autoria dos Salmos. Como nós já havíamos falado, esse livro foi escrito num período de aproximadamente 1 milênio. É tempo à beça. Então, com certeza, houve autores que sequer se conheceram. Sequer participaram de uma vida social, uma vida ativa junto. Alguns sequer foram contemporâneos. Haja visto, inclusive, que o fato de mesmo o próprio Davi ser o pai de Salomão, não significa que Salomão escreveu os salmos atribuídos a ele na mesma época do pai dele. E sim, posteriormente, quando ele já era, provavelmente, com certeza, ele já era o rei. Então, Moisés é tido, gente, como o autor mais antigo de salmos. Talvez o primeiro salmo, o salmo mais antigo, data de 1430 antes de Cristo. Depois, atribui-se a Davi a maioria deles, praticamente os primeiros, a primeira metade dos salmos, praticamente a maioria toda de Davi, entre 1020 a 970 a.C. Há um texto de 1 Crônicas 23:5 que mostra alguma coisa alusiva a esse aspecto. Salomão, entre 970 e 931 a.C., os homens de Ezequias, também conhecidos em alguns livros, algumas obras, como os companheiros de Ezequias, isto na época do seu governo, isto em torno de 700 a.C. Emã e Jedutum, que são muito citados, inclusive, como autores, como mestres de música e canto no Saltério, talvez seja um período de antes do exílio que eles escreveram os salmos que levam o seu nome, ou que levam a sua autoria. Os filhos de Coré e de Asaf também, provavelmente antes do exílio, e as lideranças de Esdras e Neemias, que trouxeram também alguns compostos, alguns salmos, inclusive o fato do próprio Esdras ser tido, né, o argumento mais forte, eu acho que é a teoria mais plausível, dele ter sido o organizador. Não importa, que até os homens de Ezequias podem até ter organizado parte desse composto, mas no futuro, mas eu acho que foi Esdras que iniciou esse trabalho. Entre 538 e 423, exatamente no tempo de retorno do exílio da Babilônia, quando o povo retorna ao seu território, a Israel. Ainda sobre a autoria dos salmos, agora eu vou mostrar algumas das vertentes que existem. De acordo com as próprias legendas nos salmos, Moisés, o Salmo 90, talvez o primeiro, Davi, do 73 a 75, o Salmo 2, cita o 75 atribuindo a Davi, ou seja, o texto de Hebreus 4:7 cita esse Salmo 75 como um salmo de autoria de Davi. Salomão, 2 salmos, com certeza atribuídos a ele, 72 e 127.
Asaf, um dos mestres, que era o primeiro músico, na verdade, de Davi, 12 salmos, 50, e dos 73 ao 83. Os filhos de Coré eram uma família de levitas também, que eram poetas e eram cantores, 12 salmos, do 42 ao 49, 84, 85, 87 e o Salmo 88. Emã era filho de Coré e neto de Samuel. Atribui-se a ele o Salmo 88. Jedutum, que também é conhecido biblicamente em algumas versões como Etan, era um dos 3 regentes principais, é atribuído a ele o Salmo 89. E Esdras, acredita-se que talvez tenha sido o autor do Salmo 119. Mas, quando os tradutores da Septuaginta a montaram, eles criaram algumas diferenças, algumas divergências. Inclusive essa do Salmo 119, que era atribuída a Esdras, aqui passou a ser atribuído a Zacarias. A Ageu foi atribuído o Salmo 146, a Jeremias o 137 e a Ezequias. Aí eu acho até plausível, porque Ezequias e os seus companheiros, os homens de Ezequias, eles se envolveram bastante com esse trabalho, principalmente voltado ao livro dos Cânticos, Salmo 120 ao 134. E um dos argumentos fortes é usado exatamente em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículo 25. Então, gente, sobre a autoria dos Salmos, vocês estão vendo que existem algumas divergências, mas a gente pode ver que a maioria desses nomes são conhecidos biblicamente. Agora, existem salmos que é impossível de se traçar a sua autoria. Em algum momento eu devo citar que esses salmos são conhecidos como órfãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá? Pode ser útil para vocês. Salmos conhecidos como órfãos. Muito bem, ainda dentro dessa questão do cenário, gente, histórico, religioso, o cenário nacional, os salmos, uma grande parte dos salmos são messiânicos. Uma boa parte deles são messiânicos. Então, o que eles fazem? Desde o anúncio do nascimento de Jesus, a exemplo do Salmo 2, como a morte dele no Salmo 22, e até a ressurreição do Senhor, o conflito entre o bem e o mal, a vitória e a conquista do Senhor, tudo isso está retratado nos salmos messiânicos. Há situações, gente, que ainda não se cumpriram na história, mas já estão reveladas nos salmos. Mas então essa característica é messiânica, Ricardo? Não só messiânica, como profética. Porque o Messias ainda virá para os judeus, é ou não é? E o texto de Salmos é para quem? Para a igreja, para a cristandade? Quem que vivia efusivamente os cânticos? A história contida neles, os elementos da lei contidos neles? O povo de Israel. Então, a questão do Messias para eles ainda é algo absolutamente presente. Algo que ainda faz parte da espera deles, da fé deles. Outra questão, os salmistas, eles acabam se achando no meio desta batalha, de uma batalha que ainda será alvo futuro, o bem e o mal. Quem vencerá, a gente sabe que, obviamente, que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, quando voltar e com a espada da sua boca, ele detonará toda a presença do anticristo e os seus aliados nos momentos mais terríveis da história humana. Quando todas as nações se congregarem para invadirem, para destruírem o povo em Jerusalém. Mas a Bíblia trata disso em Zacarias, mostrando que ele virá e colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E ali ele diz: e o Senhor se assentará para julgar as nações no vale de Josafá. Gente, essas coisas são tremendas. E os salmos também retratam esse tipo de informação messiânica, tanto quanto
profética. Muitos dos salmos eram usados com objetivos litúrgicos, ou seja, faziam parte do culto, da liturgia. O que é a liturgia? A liturgia, queridos, são os aspectos organizacionais de um culto a Deus. Como aqui na igreja, a gente chega, né? Alguém vai dar as boas-vindas ao povo que se reúne aqui para adorar a Deus, dizendo boa noite, paz seja convosco, graça e paz, a paz do Senhor. Enfim, o que importa é mostrar que nós estamos aqui para viver essa paz e que a nossa paz tem nome. E ali já começa. E depois tem a questão dos elementos iniciais do culto, a leitura da palavra de Deus, as orações iniciais, o momento do louvor. Ou seja, o que é o louvor? É o momento dos cânticos que vão engrandecer a Deus em louvor. Depois vamos preparar o coração. Bom, nós, os dirigentes, né, normalmente do louvor a Deus, têm a responsabilidade de levar o povo, inicialmente, à presença de Deus, e para que essa presença possa transbordar e ser derramada no nosso meio. Não é verdade? Quando essa presença está no nosso meio, significa que agora é a hora de Deus usar um instrumento, geralmente nessa posição aqui, que é o expositor da palavra, que também é um dom legado pelo Espírito Santo à sua igreja. E aí Deus fala. E quando Deus se agrada, gente, quando nós tocamos o coração de Deus, Ele fala. E fala muito. Ele se manifesta. E se manifesta muito. Faz transbordar dos nossos corações. Eu sou um cara meio contrário àquela ideia de chuva, tá? Como é que pode chover algo que já está em nós? Dentro de nós. Vamos pensar nisso? É um fenômeno sobrenatural, né? Fazer chover algo que já está em nós. Então, se já está em nós, o que nós fazemos, senão apenas transbordar? Esse é o momento da presença do Espírito sendo derramada em nossos corações. E a gente ainda canta, que maravilha, não é? Quando há esse fluir, quando há esse transbordamento. A chuva já veio, gente. A chuva vem no momento que nós recebemos o Senhor. É ou não é? Porque é algo que vem de fora. Mas depois que está em nós, o que precisa acontecer? Fluir, não é? Flui em mim, Senhor, a tua graça. Flui em mim, Senhor, o teu amor. Flui em mim, Senhor, a tua vida. É assim que funciona. Amém, povo de Deus? Vamos lá. Religião, política e guerras também faziam parte do conteúdo, dos elementos, que em alguns casos, em alguns salmos, são elementos chaves. Então, a questão política, as guerras, a tradução das guerras, lembra da história do louvor, né, que criou ciúme ao Saul? Saul venceu os seus milhares, mas Davi os seus milhares de milhares, 10 milhares. Isso aí enciumou Saul, né? Era uma forma de engrandecimento, de enaltecimento a um herói da nação. Que teve vitória porque realmente Deus estava com ele. Por que Deus estava com ele? Porque quando ele investiu contra Golias, ele investiu na sua força, no seu braço, na sua funda, nas pedrinhas que ele catou no rio. Tu vens a mim com espada, mas eu vou a ti
no nome de alguém, lembram? O nome do Senhor dos Exércitos. Isso irritou aquele cara. Pense um cara enorme, 3,15 metros, sei lá, acho que é mais ou menos o tamanho daquela figura do Golias. Diz que o cabeção dele, gente, era tão grande, mas tão grande, que o capacete dele era... Sabe a que eu assemelho o capacete do Golias, gente? Diz que cabia mais ou menos no capacete dele 20 litros. Então, quantos litros vai naquele garrafão do bebedouro? Foi mais ou menos o cálculo que eu fiz. O cabeção do Golias devia ter o tamanho de um garrafão daqueles. A ponta da lança dele pesava 7 quilos. Pensa no tamanho do cara. Aí um cara desse se achava um deus na sua nação, é ou não é? Aí ele, que é isso? Um menino e vem para cima de mim com uma fundinha, uma pedrinha. Está pensando o quê? Que eu sou cachorro? Você está com a pedra? Mas a pedra no lugar certo só precisa uma, né? A pedra arremessada no nome do Senhor Jesus, no nome do nosso Deus, do Deus dos exércitos, do nosso grandioso Deus, só precisa uma. Então os salmos, queridos, exaltam esse tipo de ação. Exaltam esse tipo de valor heróico, de homens ungidos e transbordando do poder de Deus. Os salmos também traduzem isso. Então, eles também refletem as batalhas, que na verdade são consideradas como cruzadas religiosas. A vida e a existência do povo hebreu era muito simples. Não era uma vida complicada. O povo hebreu é um povo que viveu no deserto, foi um povo que viveu em tendas. Depois que chegaram em Canaã, começaram a ter cidades. Então, eles não tinham uma vida sofisticada. O povo de Deus sempre foi marcado por uma vida simples. Uma vida dedicada, uma vida simples, uma vida de trabalho, apesar das conquistas e dos presentes que Deus deu, né? Porque eles herdaram uma terra na qual eles não plantaram um figo. Concordam comigo? Isto é provisão de Deus ou não é? Eles receberam uma terra de graça, estava pronta, onde eles não precisaram plantar uma vinha, mas ainda assim conseguiram perder a bênção. Então a vida e a existência do povo hebreu era uma vida, sabe assim, a gente olha para a história dos juízes e a gente vê como eles viviam sob constante ameaça. E pior, era um povo fraco, porque se rendia facilmente aos seus dominadores. Por quê? Porque esquecia de Deus antes. Esqueciam-se de Deus. E quando caía a ficha, como a gente diz hoje em dia, já era tarde demais. Aí era anos e anos e anos de domínio, de cajadada, né? E a gente vê lá o Gideão lá amassando lá no lagar escondido, para que não viessem e tomassem a colheita. Aí tinham que arrumar meios, estratégias para conseguirem enganar os seus opositores, os seus inimigos, os povos que os ameaçavam. Então isto também, gente, é muito retratado nos Salmos. Muito. Salmos traziam consolo e fortalecimento ao povo de Deus. E a música, gente? A música. É pena que nessa nossa aula eu não tenho como falar sobre música, né? Porque é a última parte da aula do presencial. A música tem um poder extraordinário, gente. Eu sempre gosto, quando falo disso, eu gosto de testemunhar de uma coisa. Eu tenho que confessar, o que me levou para a igreja, há 40 e poucos anos atrás. O pessoal diz assim, o Ricardo vai falar que foi Jesus. Foi Jesus, mas ele usou outros caminhos, né? Eu posso dizer que foi a música. Eu fui atraído pela música, porque eu sempre gostei de música. Principalmente se for blues. Se for blues, então aí eu me deleito.
Chegou até a sentir o poder do Espírito Santo. Estou brincando, gente, mas é uma paixão. Mas aquilo me atraiu, gente. Eu sempre conto esse testemunho, eu acho engraçado falar isso, porque eu fui convidado, uma época, gente, em que eu cantava em boate, sabe? E tinha na noite, e tinha, enfim, tinha essas conexões. Isso aí foi lá nos idos de 1979. E a igreja parecia, não era como hoje, porque hoje a gente põe rampa e tal, naquela época não tinha as rampas, era só escada. E eu fiquei com um pé na escada, um pé para dentro e outro para fora. Era para ficar mais fácil, né? Metade de chance de eu cair fora, né? E a outra metade de eu entrar. Moral da história, não fiquei nem para fora e nem para dentro, fiquei empacado ali. A maioria do tempo do louvor. E uma banda com 3 ou 4 meninos lá na frente, que depois eu acabei fazendo parte dessa banda, né? Que eu, mesmo antes de me converter, fui convidado para tocar bateria. E eles estavam cantando Elohim, Elohim, lama sabachthani. Clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor. De novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Eu fui para Jesus. 3 anos depois que eu ouvi essa música. Mas eu fiquei na igreja todos esses anos. Eu acabei me batizando só em 82. Foi uma luta, gente, constante. Mas a música me fascinava. Ah, mas você já não cantava na noite, bolero e essas coisas, e blues, isso e aquilo, você já não gostava disso? Gostava. Mas a questão, gente, é que havia alguma coisa diferente. Havia alguma coisa diferente em cantar Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Havia algo diferente. E eu não conseguia explicar isso. Isso me prendia. O diferente era a presença de Deus, aceitando esse tipo de momento de engrandecimento a Ele. Então eu posso dizer que se eu fui para Jesus, eu fui atraído pela música. Por isso que se tem uma coisa que eu valorizo numa igreja, aliás, tem 2 coisas que eu valorizo muito numa igreja. Aliás, tem 3, aliás, tem 4, 5, 6, 7. Tudo tem que ser valorizado. Mas eu valorizo a música, o louvor e o ensino. Foram as 2 coisas que me prenderam na igreja no momento mais difícil da minha vida. Apenas um testemunho para vocês verem a importância e a relevância do louvor em nossas vidas. Alguns exemplos, queridos, a respeito dessa questão da música e do louvor ser um momento de refrigério, um momento de alívio, tá? É tremendo. Olha que salmo maravilhoso, gente. Ouve, ó Deus, o meu clamor. É uma petição. Atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Olha só, ele está traduzindo uma condição emocional e psicológica derrubada. Perceberam isso? Ele está traduzindo um clamor da alma dele numa situação angustiante. Psicologicamente, emocionalmente, o salmista nesta hora estava numa situação deplorável. Quando o meu coração estiver desmaiado, olha a situação. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Ou seja, um reconhecimento de que ele, na posição que ele está, na posição que ele ocupa, ele é muito superior a nós e aos nossos temores e às nossas dores. E ele diz: pois tem sido
o meu refúgio. Para mim, e uma torre forte contra o meu inimigo. E eu coloquei essa foto aí, gente. Historicamente, é uma das coisas que acontecia muito quando cidades eram destruídas. A última coisa a cair, e talvez a que não caía numa investida de inimigos, era a torre. A torre de vigia, a torre de proteção. E essa torre está ali, ó, de pé, num penhasco, num despenhadeiro, mas ela está de pé. O próximo salmo, eu porém, ainda no 69, eu porém sou pobre e estou triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Depois dessa, há um paralelismo ali, queridos. Eu sou pobre e estou triste. Mas ele complementa. Ele faz um complemento. Ele diz, porque em ti confio, porque eu acredito, porque eu sei que diante da minha pequenez, eu posso recorrer à tua salvação, meu Deus. E aí ele diz, num alto retiro, um ambiente onde ele pode estar protegido. Amém, gente? Vamos fazer um intervalinho, tomar uma aguinha.